O tema dessa noite é o poder de uma súplica. Repete comigo: o poder de uma súplica. Queridos, existe uma grande diferença entre orar, clamar e suplicar. Hoje nós vamos falar da súplica. A oração nada mais é do que a comunhão entre o homem e o Deus. A oração é o seu diálogo com Deus. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sei orar. Aí eu digo assim: mas você sabe conversar, não sabe? Aí eu sei. Falei: então, a oração é um diálogo com Deus. Por isso que muitas vezes você vê um crente na rua, você acha que ele é doido. Você precisa de um psiquiatra, porque ele fala sozinho. Mas não, você está falando com Deus. Eu costumo conversar com Deus. Quem me vê muitas vezes na academia pode reparar. Eu estou com fone de ouvido, muitas vezes eu paro, encosto a cabeça na parede ou no aparelho, eu começo a falar, às vezes eu começo a adorar. A pastora muitas vezes falava assim para mim: fala baixo, porque eu estou com o fone bem alto, e eu fico assim, tal. Eu falei: não atrapalha a minha adoração, eu estou falando com Deus. E muitas vezes me pego chorando, vou para o banheiro. Às vezes esse cara ele tem problema, porque toda hora ele vai no banheiro. Fala: não, é que para não passar vergonha na frente dos outros, eu vou no banheiro, às vezes eu choro. A oração é isso, não é uma reza, não é aquilo que você repete todos os dias. A oração é um diálogo com Deus. Então já fica essa dica para você que diz: pastor, eu não sei orar. Não, você sabe. Você só precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Só que esse é um assunto para uma outra hora, mas eu preciso mostrar para você a diferença entre a oração e a súplica. A súplica é quando algo já não está mais no teu controle. É quando algo sai fora das tuas mãos, do teu poder. Talvez um diagnóstico médico. Você talvez tenha entrado aqui com um diagnóstico médico, que os médicos dizem que é irreversível. Mas para Deus nada é impossível. Diga amém. E é nesse momento aonde eu quero falar sobre a súplica. No momento onde você olha para uma circunstância à sua frente e você diz assim: isso é impossível para mim, isso só é possível para Deus. E aonde você suplica. A súplica é um clamor a Deus, é algo que vai além do básico, além do natural. Suplicar significa também se humilhar, gritar, clamar a Deus. Aí muitos dizem assim: pastor, esse negócio de gritar, Deus não é surdo. Eu concordo, Deus não é surdo, mas muitas vezes Ele quer ouvir o teu clamor, a tua súplica. Eu vou te dar a base bíblica, porque tem gente que, esse povo que grita, que ora, que fala alto, Deus não é surdo. Isso só revela a falta de Deus que existe dentro de você. Deus, Ele quer ouvir a tua súplica, e existe um poder na súplica, para transformar o seu pior momento, no melhor momento da sua história. Diga amém. É como se você dissesse assim: eu não preciso. A súplica na verdade é quando você está com um filho, vou usar o exemplo de filho, que é o texto que eu vou ler daqui a pouco, e esse filho ele está numa fase que você... Vamos lá, um diagnóstico médico. Seu filho recebeu um diagnóstico médico que te abalou. Seu filho corre risco de vida. É aquele momento onde você chora, clama e grita na presença de Deus. Essa é a súplica. Mas muitos cristãos hoje entraram numa inércia que fala assim: eu não preciso. A Bíblia fala que Deus, antes mesmo de eu abrir minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar, porque Ele sonda o meu coração. Aí você pega essa interpretação e faz dela uma base para você. Então, quer dizer, eu não preciso nem orar mais, porque Deus já sabe o que eu vou falar. Não. Aí quando você se depara com um diagnóstico, com um filho, uma pessoa que você ama, é onde você vai para o altar, você chora, você não tem vergonha. Às vezes eu falo do altar, tem gente que tem vergonha de vir para o altar de Deus. O que vão pensar de mim? Mas eu te garanto que se você tiver com um filho acamado, precisando de um milagre, você vem para o altar chorar na presença de Deus. A súplica ela desperta no homem quando a dificuldade bate de uma forma sobrenatural. Está tudo bem, para que eu vou suplicar a Deus? Então não espere
algo acontecer para você suplicar a Deus. Às vezes você está ansiando por algo, para a tua vida, para o teu 2026. Se rasgue na presença de Deus, suplica a Ele para que aquilo que está no teu coração venha a ser concretizado. E muitas vezes você vai precisar se humilhar, e humilhação no que diz respeito à palavra de Deus, não é a humilhação que você ouve humana, uma pessoa me humilhou, eu fiquei, não, afinal ninguém foi mais humilhado do que Jesus na cruz, quando pagou o preço por mim e por você, ali foi humilhação. Então tudo que nós fizermos na terra, nada se compara à humilhação na cruz do Calvário que Jesus passou por mim e por você. Eu sempre deixo essa dica, não perca a oportunidade de um altar, de você vir, rasgar teu coração na presença de Deus, e clamar pela manifestação da presença. Abra sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 8, verso 41, eu gosto muito dessa passagem, acompanhe comigo. A palavra do Senhor diz assim: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, repete comigo, 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, repete comigo mais uma vez, 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Repete comigo, poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E eu quero pausar aqui e eu vou repetir essa declaração para a tua vida que talvez chegou aqui desesperado, em busca de um milagre, de uma intervenção divina. Receba isso. O que Jesus diz para você: não tenha medo, tão somente creia. A sua hora talvez ainda não chegou, mas ela vai chegar. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando, chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Uau! Eu quero trazer você a esse contexto. Jairo, quando você vai olhar para a palavra de Deus, era um homem sábio, estudioso, dirigente da sinagoga. Ele cuidava dos afazeres da sinagoga. Ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra de Deus. Mas a enfermidade bate em sua casa, a sua filha está enferma. A palavra fala que estava à morte, ou seja, ele já devia estar de fato à beira da morte. O que esse homem faz? Ele se humilha,
ele vai até Jesus, o mestre, porque assim como ele era judeu, existia outros judeus que não se converteram a Jesus, mas aquele homem reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele corre até Jesus e fala: Senhor, eu preciso de um milagre. A Bíblia não fala, eu poderia ler de uma forma que você entendesse dele chegando e falando: Senhor, mestre, a minha filha está morrendo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu creio que naquele momento ele subiu o tom da sua voz, porque afinal, imagine você pai, você mãe, com teu filho à beira da morte, e você precisa de um milagre. Você vai se descabelar, você vai se desesperar. Eu fico imaginando, Catê, o coração daquele pai, sabendo que Jesus poderia curar a filha. E Jesus, tão bom, corresponde àquele homem, que a palavra fala que Jesus a caminho, ou seja, ele estava a caminho da casa de Jairo. O que acontece? A multidão comprime. Surge outra necessidade no meio do caminho. A mulher do fluxo de sangue. E olha só a jesucidência dessa palavra. A filha de Jairo tinha cerca de 12 anos, sim ou não? Nós lemos e você repetiu. A mulher do fluxo de sangue também tinha 12 anos que estava no fluxo de sangue. Eu falo que nada foge do controle de Deus. Às vezes acontecem situações na sua vida que você vai falar assim: nossa, é Satanás, olha o que está acontecendo na minha vida. Tudo tem um propósito. A palavra de Deus diz que há um propósito debaixo do céu para todas as coisas, até para a sua dor existe um propósito. Então nesse momento Jesus para. Aí eu fico imaginando, Davis, o pai: pô, minha filha está morrendo, Jesus está a caminho, vem essa multidão e para Jesus. Se fosse nós, gente, pelo amor de Deus, dá licença, deixa ele embora, minha filha está morrendo. Mas Jesus não dispensa uma dor, ele não negligencia uma necessidade, ele para naquele momento. Eu fico imaginando a fé daquela mulher, porque fluxo de sangue naquela época, queridos, a pessoa era rejeitada, você não podia nem chegar perto, ela era excluída da sociedade. Essa mulher devia sofrer não só da hemorragia, mas da parte emocional, porque ninguém queria ela perto. E quando ela vê Jesus, no coração dela gera uma expectativa, pois Ele é o que cura, diz amém. Ela olha e fala assim: se eu apenas tocar na borda do manto dele, eu vou ser curada. Ou seja, não precisa dele impor as mãos sobre mim, não precisa ele tacar óleo na minha cabeça, não precisa ele fazer uma oração, mas se eu apenas tocar na borda do manto dele, eu vou ser curada. E ela vai, eu fico imaginando aquela multidão, e ela tentando passar meio despercebida, e ela apenas toca na borda do manto. Jesus para tudo e fala: ei, alguém me tocou. Aí sempre o Pedro, né? A Bíblia não fala, mas eu imagino que foi daquele jeitão: ô mestre, para com isso aí, esse monte de gente, que ele era meio ignorante. Ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E o que Jesus fala para ela? Mulher, a tua fé te curou. E no mesmo tempo que está acontecendo tudo isso, imagina o coração daquele pai desesperado pela cura da sua filha, e aquela multidão, e ele pensando: meu Deus, minha filha. Chega, provavelmente era algum servo, e traz uma notícia: sua filha já morreu. Pare de importunar o mestre. Você imagina, Alex? O coração do pai. Nós nos dias de hoje ia falar: ei Jesus, está vendo? Você demorou. Minha filha morreu. O que ele diz? Então somente creia, fique em paz. Então, queridos, às vezes você está passando por um tempo difícil, e a palavra para você é hoje: descansa o teu coração no Senhor, pois Ele está cuidando de você. Não existe uma lágrima que cai dos teus olhos que Deus está aquém dessa lágrima. A palavra fala: acaso Ele não a recolhe, cada uma delas no seu odre? Ele conhece cada uma das suas lágrimas, cada uma das suas frustrações, e Ele está cuidando de você.
nem toda oração é uma súplica, mas toda súplica é uma forma intensa de oração. A súplica é uma oração intensa, sem cessar, sem parar. Muitos de nós oramos todos os dias, mas poucos entendem a diferença entre falar com Deus e clamar a Deus. A oração pode ser constante, organizada e silenciosa. A súplica nasce quando a alma está pressionada, quando não há mais recursos humanos e só resta o clamor desesperado por misericórdia. Tem gente que só suplica quando está no buraco. Às vezes, eu sempre dou esse conselho. Você tem que suplicar pela vida do teu filho. Você tem um filho jovem, adolescente, pequeno, suplique pela vida do teu filho. Nós já oramos para que a Serena ela conheça um homem, se apaixone por ele, se case com ele e vá embora de casa o mais rápido possível. Porque filho velho dentro de casa não dá. Tem que casar. Minha filha vai casar cedo com um homem de Deus. Porque quanto mais ela fica dentro de casa, solteira, mais ela quer conhecer o que tem lá fora no mundo. Mas quando ela arruma um homem de Deus, ela vai construir uma família e vai permanecer na presença de Deus. Então nós, muitas vezes, em clamor, em súplicas, falamos: Senhor, olha o mundo lá fora, tem misericórdia da minha família, da minha casa, cuida da minha filha, para que ela não seja corrompida com o pecado desse mundo. Muitas vezes em lágrimas nós, eu e a pastora choramos e oramos para que Deus cuide da nossa filha. É igual quando você manda um filho seu para uma conferência. Falamos aqui do Confra Live 2026. É uma luta para enviar. Mas quando você envia teu filho para lá, você tem que estar aqui, dobrando teu joelho, suplicando e clamando para que Deus toque ele. Porque tudo vai tentar impedir dele estar lá. Às vezes ele vai, mas nem entra lá dentro, ele fica lá fora. E eu sempre ensino: clame pelo teu filho, pague o preço. Não espere o ruim acontecer para você suplicar. Nós suplicamos para que a nossa família tenha uma saúde perfeita, para que a gente não caia numa cama e fique doente e não possa cumprir o nosso propósito, muitas vezes em lágrimas. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa: todo culto você tem motivos para vir para esse altar e suplicar e clamar pela presença de Deus. Ah, pastor, estou tudo bem, eu tenho uma saúde perfeita, minha família está bem, estou vivendo o melhor da minha história. Mas não deixe de suplicar, porque a súplica, ela transforma o seu pior momento no melhor momento da tua história. A oração é relacionamento, a súplica é dependência total. A súplica é quando você diz para Deus: Deus, eu não posso nada, é só o Senhor. Então, Deus, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. A súplica significa dependência. Quando você entende que nada através de você vai conseguir alguma coisa, que não é pela força do teu braço, pelo seu entendimento, mas é pela graça e misericórdia de Deus, você começa a depender dEle. Aí você se derrama, você não tem vergonha, porque muitos têm vergonha, às vezes, de chorar na presença de Deus. Eu não tenho. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha, se tiver que cair eu caio, se tiver que chorar eu choro, eu não tenho vergonha. E como é bom sentir isso, sentir essa presença invadindo nosso coração. Uma súplica não é simplesmente uma oração. Súplica é um pedido insistente e humilde, frequentemente desesperado. É uma oração que Deus com o objetivo, é uma oração a Deus com o objetivo de se obter uma graça muito grande. Quantos precisam da graça do Senhor aqui? Eu preciso da graça dEle. Eu quero, de uma forma prática e bem didática, mostrar para você, igreja, a diferença da oração e da súplica. A oração eu falo com Deus, a súplica eu clamo por Deus. A oração expressa comunhão, a súplica expressa necessidade. A oração pode ser silenciosa, a súplica geralmente é intensa e perseverante. Aí é o que eu disse, tem muitos que falam assim: Deus não é surdo, você não precisa fazer esse escândalo todo. Aí quando a gente vai para a palavra de Deus, Ana, quando está no templo, clamando por um milagre, de ter um filho, Eli está sentado, ele olha, ele chega nela e diz assim: mulher,
Isso na versão Pastor Vitor, linguagem de hoje. Tu tá chapada, para de beber, tá dando trabalho no templo. Ela olha para ele e fala: meu Senhor, eu não bebo, eu nunca pus um gole de álcool na boca. É a minha súplica, o meu coração. Eu estou pedindo para Deus operar um milagre na minha vida. Naquele momento ele se arrepende do julgamento dele, porque ele está julgando alguém que está se derramando na presença de Deus. E às vezes você está sentado aí, você vê alguém se quebrantando, chorando e pulando, e você está julgando, ao invés de experimentar a mesma presença. E na hora ele se arrepende e ele profetiza sobre a vida dela, que aquilo que ela estava buscando, Deus ia conceder para ela. Aí vem Samuel, aquele que ungiu o rei Davi. Olha só, era uma súplica. Aquela mulher não estava com vergonha, ela estava na casa de Deus. A Bíblia não fala, mas ela devia estar gritando, ela devia estar rolando no chão, na presença de Deus, para que Deus operasse um milagre nela. E muitas vezes a gente se recua. Eu não, principalmente o homem, eu chorar. E Jesus nos ensina algo muito poderoso sobre a súplica e a perseverança na oração. Por isso que eu vou te provar na palavra, que a súplica é uma oração constante, sem parar, numa intensidade maior. A palavra de Deus em Lucas capítulo 11, verso 5 diz assim, isso é Jesus: então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Aí o Senhor diz: eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O que Jesus está ensinando aqui, por conta da importunação, não estou falando que é para você, não é que você vai importunar a Deus, a importunação aqui, Jesus está querendo dizer, a insistência. É igual a criança quando quer algo, ela pede, até você entregar. Ou seja, não cesse de pedir ao Senhor. Eu tive essa experiência em 2023, orando e jejuando pela cura dos meus pais. Chegou um momento que talvez você passe por isso. Não tem aquele momento que você cansa de orar, que você fala assim: Deus já sabe tudo que eu vou falar. Todo dia eu oro a mesma coisa, eu peço pela mesma coisa, pelo mesmo milagre. E teve um domingo, 7 horas da manhã, antes de sair de casa para o culto, eu me ajoelhei para orar, e eu não consegui orar. Eu disse assim: Deus, na boa, o Senhor já sabe, todo dia eu estou pedindo pela cura dos meus pais, o Senhor já sabe, eu já nem, me desculpa, pedir mais uma vez pela cura deles. Catei e fui para a igreja, cheguei, primeiro culto das 8, estou sentado na terceira fileira da equipe pastoral, a pastora Karen, filha do bispo, sentada, e eu via que a pastora olhava para mim, e olhava para mim, eu falei: mas o que a pastora tem, que ela fica olhando toda hora para trás? De repente ela saiu, ela chegou e falou assim: ó, você sabe que eu não sou muito profético, né? Mas Deus tem me incomodado ali no meu lugar, e eu preciso te falar algo. Pode parecer óbvio, porque nós sabemos o que você está passando, mas o que Deus falou para mim, Ele disse assim, que você não está incomodando Ele, que você pode pedir a cura pelos seus pais, você pode falar todos os dias, que Ele não cansa de te ouvir, pode continuar pedindo. Foi algo que eu orei de manhã, ninguém sabia. Deus estava dizendo assim: filho, eu estou te ouvindo, pode continuar pedindo. Você não está me incomodando. E às vezes você para de orar, achando que está incomodando a Deus, ou o seu milagre não chegou, ou seja, Deus não quer fazer, então eu vou parar de orar. Não pare de orar, porque Deus vai fazer no tempo certo, no tempo oportuno, o teu milagre vai chegar. Mas não deixe de suplicar, não deixe de orar. Eu não perco a oportunidade de orar.
Quando alguém me liga, pastor, vem num hospital, vai, eu vou. Eu já entrei em leitos de hospital em fase terminal. Jesus ressuscitou Lázaro. E ele disse que eu e você faríamos as mesmas obras e maiores. Eu vou perder a oportunidade de orar para que Deus opere um milagre? Eu vou e vou orar. Passamos por essas experiências há pouco. Com a filha do nosso querido Beto, que está aqui hoje. Aplauda Jesus por essa família. Depois vocês brigam comigo se não era para falar. Mas eu estava vindo do Legendários, da montanha, e aí recebi uma mensagem: pastor, o senhor pode ir lá orar na Unimed, tal. E nós já estávamos orando por ela aqui, antes deles pedirem. Eu me lembro que eu falei assim, eu olhei para mim na hora, né, que eu vi a mensagem, eu falei, gente, eu estou tudo sujo, 3 dias. Aí eu falei para a Cláudia, avisa lá se eu posso ir amanhã. Aí eu tomo um banho, vou cheiroso, né, como pastor. Se eu chegar lá de boné, tudo sujo, com roupa de 3 dias. Eles não eram membro da igreja. Eu falei, esse é o pastor? Aí ela falou, tá bom, vou avisar mais que dá sim, pastor, tudo bem. Eu entrei no carro, ministro Rogério. Quando eu entrei no carro, mãe, eu comecei a chorar. E Deus disse assim, eu estou te fazendo sentir o que os pais estão sentindo agora, então você vai agora. Na hora eu mandei para a Cláudia, eu falei, filha, avisa que eu estou indo. Pede só para não reparar na vestimenta, mas eu estou indo. E disse assim para o casal, nós vamos celebrar junto a cura da sua filha. Há 20 dias eu estive na casa deles, e ela está falando, chutando, querendo andar aí, papapá, papapá. Aplauda Jesus, porque o milagre chegou. O poder de uma súplica. A súplica pode transformar o seu pior momento no melhor momento da sua história. Você está alinhado com Deus? Está caminhando com os princípios e valores do reino? Está sendo obediente a Deus? Então calma, que a tua hora vai chegar. Se tem alguma coisa desalinhada, alinha. Tem gente que fala assim, calma, Deus está preparando algo para você. Isso é mentira. Deus está preparando. Ei, Deus já preparou, já está pronto. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam, já está preparado. Ele está preparando algo, não, já está preparado, é lindo. Só não aconteceu porque não é o tempo certo. Ele já preparou. E é isso que nós precisamos entender. Ele já preparou algo lindo. Outro texto que Jesus nos ensina a suplicar e aclamar sem cessar, Lucas 18, a partir do verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Repete comigo, orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Mais uma vez Jesus nos ensinando a insistência dos nossos pedidos. Não desista. Tem gente desistindo da família. Eu conheço uma amiga nossa de Araçatuba que ela orou 17 anos para o marido se converter. 17 anos. O galardão dela vai ser grande. 17 anos. E você com 1, 2 anos, 3 meses está desistindo da tua família.
não suplica, não ora. Deus está nos ensinando a insistência. A súplica só terá efeito esperado se for feito a pessoa certa. Então o homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. A súplica só terá efeito esperado se for feito a pessoa certa. Tiago nos instrui: vocês nunca pedem, e quando pede, pede errado. A fonte certa é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pare de buscar respostas ou recursos fora no que diz respeito a Deus, a presença dEle. Eu já tive essa experiência também, antes de conhecer a Jesus, com um vazio muito grande, procurando respostas. Talvez você está aqui hoje procurando respostas. Eu queria ouvir o que eu estava sentindo, o porquê eu estava passando por aquele vazio. Fui no centro espírita, um mês, deitando na mesa branca, tomando o tal do passe, levando água para casa. Ninguém me falava nada. Fui num terreiro, fui num centro de umbanda, fui. Nesse eu levei a pastora comigo. Agora você vai comigo. Ninguém me falava nada. Mas quando eu busquei a resposta no lugar certo, no altar de Deus, ali Deus falou comigo. Ali Ele me tocou, me transformou, me curou e me enviou. É isso que Deus faz. Ele vem, você vem até Ele, Ele te cura, te restaura e te envia para o propósito dEle. Busque na fonte certa, e a fonte certa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu tô depressivo, eu preciso sair, eu preciso dar uma curtida na noite, eu vou dar uma esparecida. Essa alegria dura uma noite, mas no outro dia você está com a mesma crise de sempre. Agora, quando você busca na fonte certa, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, essa alegria é plena. Aprenda a desenvolver esse relacionamento com Deus, buscando a presença dEle. Você vai ter uma alegria plena. A tempestade vem, os ventos fortes vão bater, mas a alegria é plena, porque Ele sempre está com as mãos nos seus ombros. Esse é o nosso Deus. Busque na fonte certa. Segundo lugar, a resposta nem sempre será no tempo ou do jeito que esperamos ou pensamos. A resposta nem sempre será no tempo e no jeito que esperamos ou pensamos. E é isso que mais pega os crentes. Nós somos uma geração imediatista, queremos tudo para ontem. Tem que ser agora. Se não for agora, Deus não me ama. Se não aconteceu, porque Deus não gosta de mim. Deus está fazendo na vida do filho ali e não faz na minha, porque Deus ama mais ele. Ei, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, diga amém. O tempo de Deus é perfeito. Olha só. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. 12 anos investindo tudo que tinha. 12 anos. Ela poderia chegar e esperar que Jesus falasse assim: todo mundo se afasta. Filha, vem até mim. Ou orasse e colocasse as mãos sobre ela. Mas não é do jeito que você quer. E não é no tempo que você quer. É no jeito de Deus e no tempo dele. O Senhor está atrasado. Não, Jesus não se atrasa, querido. O meu tempo, o seu tempo é diferente do tempo dele. E muitos cristãos se apegam nisso. Desistem da fé. Desistem do milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Não desista do seu milagre. Eu não desisti dos meus pais, que foi o maior milagre que eu precisei, depois de convertido. Eu nunca desisti deles um segundo da minha vida. Eu não desisti. Sempre orando e jejuando e pedindo por uma intervenção divina. E muitas vezes, do lado do leito, e pessoas me chamando para orar no outro quarto. Eu nunca perdi a minha fé e minha esperança. Porque eu sei, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Jesus não se move pela nossa pressa, mas pelo propósito.
Jairo naquele momento estava com pressa, a filha estava morrendo, e ele é parado no meio do caminho. Jesus, imagina a pressa daquele homem, vamos, pelo amor de Deus, minha filha está morrendo. Mas Jesus não se move pela pressa, mas pelo propósito. Tinha outro propósito, Renato, curar aquela mulher que estava há 12 anos enfrentando uma hemorragia. Deus não se atrasa, Ele é atemporal, Ele já está no futuro, Ele está te vendo, Ele já desenhou a sua história. Diga amém. Aquilo que parece atraso para nós não é descuido de Deus. Jesus nunca chega tarde, Ele chega no tempo certo, e o tempo certo de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Terceiro lugar, e o louvor já pode subir. Não deixe nada, preste atenção, e isso é muito importante. Não deixe nada e ninguém parar a sua súplica. Lucas 8, no verso 49 diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Não permita que ninguém pare a sua súplica, porque o que mais vai ter, vai ser os enviados das trevas, dizendo assim: abre mão disso aí não dá mais não, pare de orar, ei, deixe isso para lá. Olha a mulher de Jó, o que ela diz para Jó? Abandona seu Deus e morre. Vão se levantar pessoas querendo parar a sua súplica, mas Jesus diz para você: ei, então somente creia, não desista, o teu milagre já chegou, não é que vai chegar, já chegou. E o que mais tem são pessoas querendo atrapalhar o mover de Deus na nossa vida. Não faz isso não, não entra nesse negócio não, não investe aqui não empreende aqui não. É o que mais tem, é pessoas tentando atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Só pare se Deus falar para você parar. Não dê ouvido às pessoas. A Bíblia chama Jesus do maravilhoso conselheiro. É Ele que te aconselha, é Ele que te direciona. Se você vai ou não, se você fica, quem direciona é o Senhor. Aí chega um da casa de Jairo: pare de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Pare de incomodar a Deus. Pare de ir para o altar toda vez, pedir pela mesma coisa. Não deixe nada nem ninguém atrapalhar isso. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê ali o cego de Bartimeu. Estava à beira do caminho, Jesus passando. Ele era cego, não era surdo. Ele ouviu, Jesus está vindo ali. E o que aquele cego faz? Quando vê Jesus, quando sabe que Jesus está passando, ele suplica, ele diz assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele suplica, ele grita, e o que acontece? Aí vem os boca de trapo, tentando calar ele, e quanto mais tentavam calar ele, mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele fosse pela voz do povo, ele não tinha suplicado, ele tinha parado, o milagre não tinha chego. Mas ele permaneceu, ele gritou, ele clamou, ele suplicou, e o milagre dele chegou, ele foi curado. Vão querer te parar, mas eu declaro em nome de Jesus, a sua mente blindada ao céu. Nada debaixo dessa terra vai parar o que Deus começou na sua vida. Não deixe isso acontecer. Deus tem obras lindas para você. O cego não foi uma simples oração que ele fez, foi uma súplica. A multidão tentou calá-lo, mas não conseguiu. Quarto lugar, Jesus nos encoraja a perseverar na súplica. Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. O que Deus está falando para mim e para você é: ei, não desiste, continue orando, continue suplicando, porque se você crer, o teu milagre vai chegar. E é assim. Hebreus 5:7 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aí você vem dizer para mim
que Deus não é surdo, que não tem que gritar, que não tem que chorar. Se o próprio Jesus, o Verbo encarnado, levantava orações e súplicas com lágrimas em voz alta. O próprio Cristo, acabei de ler para vocês, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas. E você aí, com vergonha de chorar na presença de Deus, de rasgar teu coração. Súplica nasce da dor, da urgência, do desespero santo. É um clamor que vem do íntimo, muitas vezes vem acompanhado de lágrimas. Mas o choro dura uma noite, pode durar uma noite, e a alegria vem pela manhã. Adoramos isso agora. O seu choro pode durar uma noite, mas se a tua fé estiver alicerçada em Jesus, a alegria vem pela manhã. Tem muitas pessoas aflitas aqui hoje. Muitas pessoas aflitas. Eu posso sentir no meu espírito isso. Salmo 34, 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Os justos clamam, o Senhor os ouve. Ei, Ele está vendo, Ele está te ouvindo. A palavra chama Ele de El Roi, o Deus que tudo vê. Ele está vendo cada lágrima que você está derramando, cada luta que você está enfrentando. Mas para você que está com a alma aflita, você vai receber um refrigério de Deus hoje. Nós vamos orar por você. Você vai suplicar na presença de Deus hoje. Assim como Ana, quando estava no templo, clamando por um milagre, suplicando por um milagre, chorando na presença de Deus. Não hesite em estar nesse altar e clamar pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está aqui. Ele se faz presente nesse lugar. Comece a materializar a presença de Jesus. Comece a discernir a presença dEle. Peça para que Deus te dê discernimento. Peça para que Deus te dê a percepção da presença dEle. E Ele começa a te tocar. Às vezes você está cansado, sobrecarregado. Ele diz: eu vos aliviarei. Você está cansado, sobrecarregado? Ele te alivia. Ele traz a paz que excede todo entendimento. Nós sempre mencionamos isso, essa frase do Bill Johnson, que ela é incrível. Você quer experimentar a paz que excede todo entendimento? Quem não quer? Ele diz: você precisa perder o seu direito de entender. Pare de querer entender o porquê. Só descansa o teu coração no Senhor. Diz para a tua alma: está tudo bem com a minha alma. A minha alma descansa em Ti, ó Deus. As minhas emoções é sua, o meu coração é seu. Coloque essa dependência no Senhor e você vai receber a paz que excede todo entendimento. Se coloque em pé. Em último lugar, a súplica a Deus tem o poder de transformar seu pior momento no dia mais feliz da sua vida. Lucas no verso 41, no capítulo 8, verso 41 diz: mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais delas ficaram maravilhados. Porque quando Jesus entra na tua casa, quando Jesus entra no teu coração, na tua vida, ei, não tem como você não ficar maravilhado. Não tem como você não se alegrar na presença do Senhor. Apaga a luz, por favor. Não tem como. Não
tem como, convide Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aqueles que ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei e cearei com eles. Cear significa comunhão, mesa. Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer entrar na tua vida, Ele quer ter comunhão com você. Ele pode transformar o seu pior momento no momento mais feliz da sua história. Mas depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém dessa igreja, depende só de você, do teu coração. Então sai do seu lugar e vem aqui. Se você precisa levantar súplicas ao Senhor, um clamor ao Senhor, eu não sei o milagre que você precisa, mas o Senhor sabe. Você que está nos acompanhando online, na tua casa, onde você estiver, não perca a oportunidade de suplicar na presença de Deus, pedir pelas misericórdias do Senhor, o Deus que tudo vê, o El Shaddai, aquele que está presente em minha vida, em sua vida. Ele quer te tocar, Ele quer tocar a tua alma, Ele quer tocar as suas emoções. Ele está presente na casa, Ele quer ouvir a sua súplica. É o momento de você rasgar o teu coração na presença dEle e dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu suplico pela tua manifestação, eu suplico pelo teu milagre. Ele está na casa, Jesus está aqui. Mas quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, 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 vem Espírito Santo de Deus sobre a tua casa, vem Espírito Santo de Deus sobre a tua casa, vem Espírito Santo de Deus. Ei, na cata. Glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a
pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu declaro sobre você que está com a alma aflita, pesada, carregada. Agora eu declaro o refrigério do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que venha um óleo agora fresco, do alto da cabeça à planta dos teus pés. Um óleo fresco sobre a tua cabeça agora, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento, guardando o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Ele está com você e estará com você até o fim e depois do fim. Senhor, nós declaramos agora cura sobre toda e qualquer enfermidade nesta geografia. Se há alguém aqui com alguma enfermidade, eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, a cura, o sangue do Cordeiro, que é puro e imaculado, sendo derramado agora sobre toda e qualquer enfermidade, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Eu declaro cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que nos acompanha online, eu declaro cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sinta agora o refrigério do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Eu vos aliviarei, diz o Senhor. Então receba agora o alívio do Altíssimo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém e aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real,
Quantos recebem essa palavra nessa noite? Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do amado Espírito Santo vos sejam multiplicados hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, um beijo no teu coração e uma semana extraordinária.